Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou muito contra vossos pais. Portanto, dizei-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais os profetas antigos clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos de vossos maus caminhos e de vossos maus atos. Porém não escutaram, nem me deram ouvidos, diz o Senhor. Onde estão vossos pais? E os profetas, vivem eles para sempre? Porém, quanto às minhas palavras e meus estatutos que havia mandado a meus servos, os profetas, não alcançaram a vossos pais? Assim eles, arrependendo-se, diziam: Tal como o Senhor dos Exércitos planejou fazer segundo nossos caminhos e nossos antos, assim ele fez conosco. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no ano 2º de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: Vi de noite, e eis um homem montado sobre um cavalo vermelho, parado entre as murtas que estavam no vale profundo, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, castanhos e brancos. E eu disse: Meu senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrei o que estes são. Então o homem que estava entre as murtas respondeu, dizendo: Estes são os que o Senhor enviou para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais ficaste irado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras de consolo. E o anjo que falava comigo me disse: Fala em voz alta, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande zelo por Jerusalém e por Sião, e tenho muito grande ira contra as nações tranquilas, porque eu estava pouco irado, porém elas pioraram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Eu me voltarei a Jerusalém com misericórdia. Minha casa será reconstruída nela, diz o Senhor dos Exércitos, e a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Fala em voz mais alta, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Minhas cidades novamente transbordarão de prosperidade, porque o Senhor novamente consolará Sião e novamente escolherá a Jerusalém. Depois levantei meus olhos e olhei, e eis que havia 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: O que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dissiparam Judá, a Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: O que estes vêm a ser? E ele falou, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém levantava sua cabeça. Estes ferreiros vieram para derrubar os chifres das nações que levantaram seus chifres contra a terra de Judá para dispersá-la. Zacarias capítulo 2. Voltei a levantar meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha em sua mão uma corda de medir. E eu perguntei: Para onde vais? E ele me respondeu: Vou medir a Jerusalém para ver quanta é a sua largura e quanto é seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo saiu, e outro anjo veio ao seu encontro, e disse-lhe: Corra, fala a este rapaz, dizendo: Jerusalém será habitada sem muros por causa da multidão de pessoas e de animais que estarão no meio dela.
E eu, diz o Senhor, serei seu muro de fogo ao redor e serei sua glória no meio dela. Ei, fuge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, Sião, escapa-te tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Foi por causa da glória que ele me enviou às nações que vos despojaram, porque quem vos toca, toca a menina de seu olho. Pois eis que levantarei minha mão contra eles e serão saqueados por seus próprios servos, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntaram ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti, e o Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa, e novamente escolherá Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa morada. Zacarias capítulo 3. Depois ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este homem um tição tirado do fogo? E Josué estava vestido com roupas impuras enquanto estava diante do anjo. Então o anjo falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai dele estas roupas impuras. E aí ele disse: Eis que tirei de ti tua perversidade e te vestirei de roupas refinadas. Depois disse: Ponham um turbante limpo sobre sua cabeça. E puseram um turbante limpo sobre sua cabeça e puseram-lhe roupas, enquanto o anjo do Senhor estava junto. E o anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares em meus caminhos e guardares minha ordenança, também tu julgarás minha casa e guardarás meus pátios, e te darei passagem entre os que aqui estão. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são um sinal. Pois eis que eu trarei a meu servo o renovo. Porque eis que, quanto à pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra há 7 olhos. Eis que gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a injustiça dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e me despertou, tal como se desperta um homem de seu sono. E ele me disse: O que vês? E eu respondi: Eis que vejo um castiçal de ouro maciço com um recipiente de azeite sobre seu topo, e 7 lâmpadas sobre ele. E cada uma das 7 lâmpadas tinha um tubo em seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma à direita do recipiente e uma à esquerda. E eu perguntei ao anjo que falava comigo, dizendo: Meu senhor, o que é isto? E o anjo que falava comigo respondeu, dizendo: Tu não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. E ele falou comigo, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que diz: Não se fará por força nem por violência, mas sim por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, grande montanha? Diante de Zorobabel se tornarás em planície. Ele trará a pedra angular com gritos de graça, graça seja. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo:
As mãos de Zorobabel fundaram esta casa. Também suas mãos a completarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou até vós. Pois quem despreza o dia das pequenas coisas, pois estes 7 se alegrarão ao verem o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E eu respondi perguntando: o que são 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E também lhe perguntei: o que são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão de lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? E ele falou comigo dizendo: tu não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Provérbios capítulo 28. Os perversos fogem mesmo quando não há quem os persiga, mas os justos são confiantes como um leão. Pela rebelião numa terra, seus governantes são muitos, mas por meio de um homem prudente, o conhecedor, seu governo, permanecerá. O homem pobre que oprime aos necessitados é como uma chuva devastadora que causa falta de pão. Os que abandonam a lei louvam ao perverso, porém os que guardam a lei lutarão contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda em sua honestidade do que o perverso de caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é um filho prudente, mas o companheiro de comilões envergonha seu pai. Aquele que aumenta seus bens por meio de juros e lucros desonestos está juntando para os que se compadece dos pobres. Aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Aquele que faz as pessoas corretas errarem em direção a um mau caminho, ele mesmo cairá em sua cova, mas os que não tiverem pecado herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre prudente o examina. Quando os justos estão contentes, muita é a alegria, mas quando os perversos se levantam, os homens se escondem. Quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que se mantém seu humor, mas aquele que endurece seu coração cairá no mal. Leão rugidor e urso faminto é o governante perverso sobre um povo pobre. O príncipe que tem falta de entendimento aumenta as opressões, mas aquele que odeia o lucro desonesto prolongará seus dias. O homem atormentado pelo sangue de alguma alma fugirá até a cova, ninguém o detenha. Aquele que anda sinceramente será salvo, mas o que se desvia em seus caminhos cairá de uma só vez. Aquele que lavrar sua terra terá fartura de pão, mas o que segue coisas inúteis terá fartura de pobreza. O homem fiel terá muitas bênçãos, mas o que se apressa para enriquecer não ficará impune. Fazer acepção de pessoas não é bom, porque até por um pedaço de pão o homem pode transgredir. Quem tem pressa para ter riquezas é um homem de olho mau, e ele não sabe que a miséria virá sobre ele. Aquele que repreende ao homem obterá mais favor depois do que aquele que lisonjeia com a língua. Aquele que furta seu pai ou mãe e diz, não é pecado, é companheiro do homem destruidor. Quem tem alma orgulhosa levanta brigas, mas aquele que confia no Senhor prosperará. Aquele que confia em seu próprio coração é tolo,
mas o que anda em sabedoria escapará em segurança. Quem dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos ganham poder, os homens se escondem, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Hoje completamos a leitura proposta para o dia 362 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos firmes e estamos quase concluindo a leitura completa da Bíblia em um ano. Como tem sido bom fazer essa leitura e aprender a cada dia mais da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que para você também tem sido assim, mas o mais importante para todos nós é nos permitirmos sermos transformados por esta palavra. E se ela foi boa para você, como será para outras pessoas? Convide-as a fazer a leitura bíblica no próximo ano. Quem quiser fazer a sua leitura juntamente conosco, basta se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Que Jesus Cristo seja o seu Senhor, o seu Salvador. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.